Lula discursou no Fórum Empresarial do BRICS, na África do Sul. O presidente defendeu a criação de uma moeda única para transações econômicas do grupo. Confira mais detalhes na reportagem de André Anelli. Lula voltou a criticar a colocação de sanções, como as que foram incluídas no acordo entre União Europeia e Mercosul, para o caso de descumprimento de medidas ambientais. A avaliação do governo é que os mecanismos que prevêem punições não têm uma preocupação necessariamente com o meio ambiente, e sim se tratam de protecionismo diante do crescimento do agronegócio brasileiro. Lula já havia se manifestado contra as sanções com os presidentes da França e da Itália e também com a presidente do Conselho Europeu. Mas na abertura da reunião dos BRICS, Lula foi ainda mais incisivo e disse que não é possível tolerar o que chamou de neocolonialismo verde. Os BRICS se notabilizou por ser uma força que trabalha em prol de um comércio global mais justo, previsível e equitativo. Não podemos aceitar um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias sob o pretexto de proteger o meio ambiente. Ainda repercutindo a reunião dos BRICS, Lula voltou a defender a adoção de outra moeda no lugar do dólar para transações internacionais. O presidente disse, como exemplo, que o Brasil avalia usar a moeda chinesa yuan no comércio com a Argentina. Nós defendemos a questão de uma unidade de referência. Na verdade, é uma moeda que seja a referência de fazer negócio para que você não precise de uma moeda de outro país. Ora, por que eu faço negócio com a China? Eu preciso de ter dólar para fazer negócio com a China. Tem país como a Argentina que não pode comprar dólar agora. Está numa situação muito difícil porque não tem dólar. Ora, para vender para o Brasil não deveria precisar de dólar. Vamos trocar nossas moedas e os bancos centrais fazem os acertos no final do mês. Uma outra alternativa defendida por Lula é a criação de uma moeda sul-americana para as relações comerciais entre o Mercosul. O presidente tem dito que o Brasil não pretende substituir o real, já que uma eventual nova moeda seria apenas para o comércio entre os países. Nesta quarta-feira, Lula continua na África do Sul para o segundo dia de reuniões do BRICS. Além da possível criação de uma moeda para negociações internacionais, o grupo também avalia a entrada de novos países. Participam desse encontro, além do Brasil, os líderes da Índia, China e África do Sul. O presidente russo, Vladimir Putin, não compareceu, já que corre risco de ser preso por conta de uma condenação do Tribunal Penal Internacional, por conta de crimes de guerra contra a Ucrânia. De Brasília, André Anelli. Vamos então agora às análises dessa participação do governo brasileiro no BRICS, começando com Amanda Klein. Amanda, bom dia para você, bem-vinda mais uma vez. Não é a primeira vez que o presidente Lula reforça essas críticas ao que podemos chamar de endurecimento da legislação europeia em relação à aquisição de produtos produzidos aqui no Brasil e que em algum momento da cadeia produtiva e de comercialização tenha desrespeitado algumas questões, algumas regras ambientais. Dessa vez, ele usou até um termo, sobre o qual eu quero te ouvir. Neocolonialismo verde, o que para ele tem dificultado o avanço desse acordo entre Mercosul e União Europeia. Queria uma análise sua sobre esse aspecto da participação de Lula. Lívia, bom dia a você, ao Dávila, Beraldo também está conosco, o Thiago e a nossa audiência da Jovem Pan. Nesse caso, o Lula tem razão, Lívia. Quando a Europa impõe cláusulas ambientais muito duras, dizendo que determinados produtos não podem ser importados de áreas desmatadas, é preciso saber exatamente que áreas desmatadas são essas. O Brasil tem o Código Florestal, que é considerada a legislação mais dura e mais avançada do mundo em relação ao meio ambiente. Há áreas que podem ser legalmente desmatadas, então é preciso fazer esse discernimento, traçar essa linha desde já entre áreas legalmente desmatadas e ilegalmente desmatadas. Cada área, cada bioma tem uma porcentagem que pode ser legalmente desmatada e pode ser usado pela União Europeia como uma cláusula, um adendo para impedir importações do Brasil de produtos justamente que são competitivos, reduzir a competitividade do Brasil nessa área. Então Lula tem razão em cobrar a União Europeia e
chegar a um acordo que seja mais benéfico e mais interessante para todos os países envolvidos, do Mercosul e da União Europeia. Agora, em relação aos outros temas tocados por Lula, até porque ele já discursou hoje de manhã e começou falando novamente sobre guerra na Ucrânia, e aí ele faz um passeio sobre alguns temas já conhecidos. Ele falou sobre a moeda comum, ontem também, já é um tema que ele tem repetido, falou sobre a guerra na Ucrânia, mas sem fazer uma crítica direta, uma condenação direta à Rússia, colocando mais ou menos os dois países, agressor e vítima, no mesmo patamar, de forma equidistante, o que seria muito ruim. Ele até fala que o Brasil tem respeitado o acordo da ONU, integridade territorial, mas não faz uma crítica mais veemente à Rússia, que invadiu a Ucrânia. Então, destacaria esse ponto. Ele fala em cessar-fogo, fala em proposta da África do Sul, da China e do Brasil, desconsiderando também que a China tem sido uma auxiliar importante da Rússia. É isso. Luiz Felipe Dávila também conosco. Dávila, bem-vindo. Além de todos esses temas que a gente falou, tem essa aproximação do Brasil com os BRICS, a tentativa também de se ampliar os BRICS e o Brasil sonhando ainda com aquela vaga no Conselho de Segurança da ONU. Agora, isso pode provocar ciumeira de outros países ou não? Bom dia, Tiago, Amanda, Lívia, Beraldo e toda a nossa audiência da Jovem Pan. Olha, 3 pontos importantes nessa viagem. Primeiro, de novo, é a diplomacia da militância esquerdista de Lula, que é contra o interesse nacional. Primeiro, não tem que fazer esse jogo neocolonialismo, norte e sul, pobre e rico. O que o Brasil precisa fazer é inserir nessa economia global. E aí tem 2 pontos importantes. Se Lula tivesse a coragem de assumir a meta de desmatamento líquido zero até 2030, já resolveria grande parte desse problema com a União Europeia, viu, Tiago? Segundo ponto, que nós já temos o rastreamento dos nossos produtos agrícolas para provar que vem de área que não é desmatada. E isso é o grande poder da exportação brasileira. Agora, voltando à expansão do BRIC, o que acontece? Se isso acontecer, vai enfraquecer o Brasil, porque claramente a China quer transformar esse BRIC num órgão anti-Ocidente. E o Brasil precisa dos grandes mercados do Ocidente para poder exportar. A nossa grande exportação vão para esses mercados. Então, é ruim o Brasil participar de um bloco que é cada vez mais anti-Ocidente. O Brasil precisa manter a sua tradição dessa neutralidade nesse jogo para poder se beneficiar tanto das parcerias com os países emergentes quanto dos países desenvolvidos. Bom, depois da aprovação